E se você e os seus novos colegas começassem a ser perseguidos pela própria morte, o que você faria? Com certeza a primeira coisa seria deixar o like e se inscrever no canal. Aqui é o Drake, e nesse vídeo do Derrotando Filmes, iremos acompanhar a Chris e um grupo de amigos tentando sobreviver e quebrar a maldição do grito. E eu vou apontar os erros cometidos, o que você não deveria fazer, e tentar tomar as melhores decisões para derrotar o apito mortal em O Som da Morte. Essa galera vai descobrir que alguns sons nunca deveriam ser ouvidos. Durante um jogo difícil de basquete escolar, o técnico aproveita o intervalo para repassar o plano de jogo e manda que o Jim sempre passe a bola pro Horsey, para que ele consiga fazer a cesta. Então o jogo recomeça, e os jogadores seguem o plano à risca, sempre fazendo as bolas chegarem ao Horsey. E como é uma grande promessa, o garoto marca a cesta facilmente. O estranho é que durante a comemoração, ele olha para a arquibancada e vê um vulto aparecendo por trás das pessoas, mas ele não consegue pensar nisso direito por conta da partida, e apenas continua jogando. Até porque o Jim passa a bola novamente pro garoto, e ele acaba tendo que fazer um lançamento de 3 pontos pela falta de tempo. O bizarro é que enquanto a bola entra no aro, o Horsey vê um espírito todo queimado avançando pra cima dele. Por sorte, o resto do time se joga em cima do Horsey e faz o espírito desaparecer. Só que o cara não fica no clima de comemorar e volta correndo para o vestiário. E enquanto se arrepia todo, ele pega uma urna bizarra do armário, que até parece tentar seduzir o jovem com vozes. Por isso, ele resolve destruí-la com alguns pesos. Pra piorar ainda mais, nesse momento ele escuta o espírito queimando se aproximando e começa a gritar, dizendo que ainda não é a hora. E pra tentar escapar dessa maldição, ele destrói a urna. E isso realmente parece dar certo. Afinal, a equipe aparece para comemorar com o Horsey e decide ir tomar um banho. O problema é que na hora em que ele fica sozinho no banheiro, o espírito de fogo surge por trás do Horsey, pega o garoto de surpresa e enfia a mão na garganta dele, queimando completamente o corpo do coitado, fazendo com que os dois fiquem bem parecidos. E por conta da gritaria, os jogadores correm para ver o que aconteceu e encontram o Horsey nesse estado. 6 meses depois, nós conhecemos a Chris, que está pensando na vida, quando de repente o primo dela, o Rel, entra no quarto e praticamente dá as boas-vindas para a menina. Afinal, ela acabou de se mudar, e o cara até se oferece para ajudar com as malas caso ela precise de algo, pois ele ficou bem responsável desde que começou a trabalhar na siderúrgica. Fora isso, o Rel também se impressiona com a prima, por estar ouvindo música velha em discos de vinil, e dá uma zoada nela por isso. Em resposta, a Chris fala que apenas música ruim envelhece, algo que eu também concordo. E como é o primeiro dia da Chris na escola nova, ele apenas fala algumas palavras de incentivo e corre para pegar o carro. Em seguida, os primos chegam na escola Pennington, e desde o começo dá pra perceber que a Chris é daquelas garotas que não fazem questão de se enturmar. E na tentativa de ser legal, o Rel fala que a Chris não precisa se sentir obrigada a andar com o grupo de nerds que ele anda, e ainda mostra que agora a Gracie, que deve ser uma antiga conhecida deles, anda com uma turma popular, mas quem realmente chama a atenção da Chris é a Ellie, a amiga da Gracie. No entanto, a única coisa que ela fala é que não está procurando por nenhum círculo de amizade e manda o primo sair da frente do armário dela, que aliás está escrito Horsey. Só que enquanto o Rel explica quem foi o Horsey, o Jim e o Tanner aparecem do nada, dizendo que a menina não pode usar aquele armário. Porém, a Chris fala que foi esse armário que deram pra ela, e os meninos apenas ficam chateados, pensando que a escola não respeita os mortos. Mas a Gracie pensa diferente. Afinal, todos aqueles armários já pertenceram a pessoas que morreram. E vendo a garota, o Rel não perde tempo e elogia o cabelo dela, praticamente ignorando que o namorado dela, o Jim, está bem ali. Então a Gracie pergunta quem é a Chris, e eles ficam sabendo que ela é a prima do Rel e também uma aluna nova. Assim que descobre isso, o Jim fala sobre um boato de que a aluna nova acabou de sair da reabilitação, depois de ter matado o próprio pai. E pra completar, o Tanner fala que talvez ela tivesse doidona quando finalizou. A Ellie até manda os caras calarem a boca, já que não sabem de nada. Porém, o Jim continua humilhando a Chris, e por esse motivo, a garota mete uma joelhada nos Países Baixos do babaca. O problema é que o professor Craven vê tudo isso e manda os jovens irem para a detenção depois da aula. A Ellie até tenta falar em nome da Chris e explicar que foram os idiotas que começaram. Só que o Craven não se importa com isso, já que querendo ou não, a novata deu uma joelhada nas partes íntimas de um colega. E ainda por cima, ele também manda a Ellie ir para a detenção por ter defendido a Chris. O que é um problema, já que os jovens planejavam fazer uma reuniãozinha na piscina mais tarde. Assim que o sinal toca e os jovens correm para as salas de aula, a Ellie se aproxima para pedir desculpas pelo que aconteceu e se oferece para ajudar a Chris a pegar as coisas que ela deixou cair no chão. Porém, a garota fala que não precisa de ajuda e explica que os babacas também não estavam errados, mas como ela fala isso de uma forma meio grosseira, a Ellie apenas vai embora sem entender o que fez de errado. Na hora em que a Chris fica sozinha, ela encontra a urna bizarra dentro do armário e começa a ser atraída pelo item. Então a garota abre a urna e vê que o que estava chamando ela era um tipo de cachimbo ou um instrumento de sopro. E logo quando a Chris ia soprar esse objeto, o sinal toca novamente e ela decide guardá-lo na mochila.
mochila. Mais tarde, a Chris chega na sala de detenção, onde os outros alunos já estão esperando, e deixa o objeto cair da mochila sem querer. Aí, vendo isso, o Jim fala pro professor que a novata trouxe um cachimbo, e o Kraven pede pra ver o objeto. Por conta disso, a Chris entrega o objeto, e o Kraven fala que na verdade, aquilo parece um instrumento musical de apito, ou um kazoo, com escritas que pertencem aos antigos maias, ou quem sabe, aos olmecas. E como isso deixa os jovens bem interessados, o professor começa a tentar traduzir as inscrições, e identifica as palavras como falar ou invocar. Mas para ser mais rápido, a Grace pergunta o que o cara está vendo, joga no tradutor e descobre que é algo como invocar os mortos. Sabendo disso, a Chris tenta pegar o apito de volta, porém o Kraven não deixa ela fazer isso. Afinal, o instrumento pode ter grande valor histórico, e nem era dela para começo de conversa, já que estava no armário da escola. E como fica bem fascinado pelo apito, o professor encerra a detenção e apenas pede para eles fazerem uma redação a respeito dos rituais de sacrifício da Mesoamérica antiga. E logo após saírem da detenção, a Ellie e a Grace convidam o Rel e a Chris para darem uma passada na casa da Grace ao anoitecer e curtirem um pouco. E isso deixa o Rel bem feliz, tanto que ele diz que um dia desses ele vai tentar a sorte e dar em cima da Grace. Ok, galera, o Horse tinha a resposta na mão e não percebeu. Quando o time pulou em cima dele, o espírito simplesmente sumiu. Isso mostra que a presença de outras pessoas funcionou como um escudo, e o cara viu isso acontecer. Só que em vez de grudar no time e não largar de ninguém, o Horse foi pro vestiário, um corredor estreito sem janela com uma única saída ao fundo, e depois pro chuveiro, que é um beco sem saída com o chão escorregadio. Todo mundo sabe que a regra mais básica quando você não sabe o que tá te caçando é ficar em grupo, num espaço aberto e perto de outras pessoas. E isso não é achismo, pois qualquer predador, de animal a serial killer, escolhe a presa que tá isolada. Em grupo, a vigilância é coletiva e o risco individual cai. O Horse podia ter ficado com os companheiros, ido pro escritório do treinador. Qualquer lugar com gente era mais seguro que um chuveiro sozinho, e o medo bloqueou o raciocínio do coitado, que fez exatamente o oposto. E olha, eu entendo que o Jim mereceu o chutão, só que na prática, reagir com violência contra alguém que você acabou de conhecer é uma aposta perigosa, pois você não sabe quem vai aceitar a humilhação e seguir a vida, e quem é instável o suficiente para guardar rancor, te perseguir e escalar a situação. E tem gente que não vai abaixar a bola porque apanhou de uma mulher, afinal nem todo mundo é o Ben Mendes, e uma pessoa menos paciente pode acabar revidando de um jeito muito pior. Fora que a Ellie já tava mandando os caras calarem a boca, então a Chris já tinha alguém fazendo o trabalho de defesa sem ninguém precisar partir pra agressão. E pra ser justo, a garota acabou de chegar na cidade, mal saiu da reabilitação, e a primeira impressão que ela deixa na escola inteira é de ser uma pessoa violenta, né? E qualquer administração vai marcar ela como problemática a partir dali. E o pior é que essa reação de 2 segundos gerou uma cadeia inteira de problemas, pois aquela joelhada levou ela pra detenção. Na detenção, o apito caiu da mochila na frente de todo mundo, e se a Chris tivesse simplesmente ignorado o Jim e saído andando, nada disso teria acontecido, pois o apito estava na mochila dela, seguro, e ninguém ali sabia que o objeto existia. E antes do Kraven pegar, a própria Chris quase se ferrou sozinha, pois a garota achou um artefato em formato de crânio dentro do armário de um cara que bateu as botas, e em vez de largar aquilo, ela ficou vidrada no objeto e quase colocou na boca pra soprar. E a sorte dela é que o sinal da escola tocou na hora e tirou ela daquele transe, porque sem isso ela tinha soprado ali mesmo. E aqui é aquela regra que vale pra qualquer situação, né? Quando você encontra um objeto desconhecido ligado a uma pessoa morta, o mínimo é não colocar na boca, né? E o certo era nem tocar. Você fotografa, avisa alguém que entende e deixa onde tá, pois um artefato no armário de um cara morto é potencial evidência, e mover sem saber o que é só piora a situação. E pra quem não sabe, galera, quando o Kraven identifica aquilo como um instrumento dos maias ou dos olmecas, ele tá mais certo do que imagina, pois o apito da morte, ou Ecatitli no Nauá, que era a língua dos astecas, existe de verdade. Em 1999, um arqueólogo chamado Salvador Gillian encontrou 2 apitos de cerâmica em formato de crânio humano nas mãos de um esqueleto sacrificado, dentro de um templo em Tlatelolco, na cidade do México. E o templo era dedicado ao Hecate, o deus do vento. Então já dá pra sacar a conexão, né? E quando esse som foi testado cientificamente num estudo de 2024, os resultados foram absurdos, pois o apito chega a mais de 125 decibéis, que é o equivalente a um avião decolando do seu lado, e os participantes classificaram o som como o mais aversivo entre todos os testados, 16 a 27 vezes mais provável de ser descrito como um grito humano do que qualquer outro barulho. Eu vou deixar um trechinho pra vocês escutarem essa desgraça.
Fora que ela ativa uma área específica do cérebro que exige processamento de ordem superior, ou seja, o cérebro não processa esse barulho como um som qualquer, ele reage como se fosse uma ameaça real. Só que a teoria popular de que era uma arma de guerra psicológica não tem evidência nenhuma, pois nenhum apito desse foi encontrado com guerreiros ou em campos de batalha, e todos foram achados em contexto de ritual, dentro de templos de sacrifício. Então, quando alguém sopra um apito desses, não tá fazendo barulho de guerra, tá reproduzindo o som de um ritual de morte que existe há mais de 1000 anos. Após mandar os alunos irem embora, o professor Craven dá uma pesquisada na internet e descobre que aquele artefato antigo pode ser vendido por um preço bem caro, pois artefatos semelhantes chegam a custar mais de 35 mil dólares se estiverem em bom estado. E aí, para verificar a qualidade do produto, o professor sopra o apito e nem percebe que o vidro da porta se trinca por conta disso. Ao mesmo tempo, o Rel tenta consolar a prima, dizendo que ela não devia se culpar pelo que aconteceu com o pai dela e que aqueles caras foram uns idiotas por falarem daquele jeito. E além disso, ele também pergunta como foi o primeiro dia de aula dela na nova escola. Em resposta, a Chris fala que não deseja falar sobre o pai e menciona que a Ellie parece ser bem legal. Só que nesse momento, o Rel percebe que acabou esquecendo a HQ do Vingador dentro da sala de aula e decide voltar correndo para buscá-la. Mas ao chegar lá, ele vê o professor Craven saindo da sala, dá uma verificada no que ele estava pesquisando e descobre que aquilo ali é muito mais do que simplesmente um apito. Paralelo a isso, a Chris é abordada por um jovem chamado Noah Haggart. Ele pergunta se a garota é nova na escola e se apresenta como o pastor da juventude de uma igreja local e pergunta se a Chris vai na igreja. O bizarro é que quando a menina responde que não é muito religiosa, ele fala que também não é e só acredita em Deus. Então o Noah começa a fumar e chama a jovem para dar uma passada na igreja dele uma hora dessas, pois pessoas boas acreditam em Jesus e ela também pode se divertir um pouco lá, pois como é nova na cidade, ela pode não saber onde ir quando quiser algumas coisas, se referindo claramente a substâncias ilegais. E mesmo sabendo que a menina está limpa, ele oferece um presentinho de boas-vindas para Chris. Nessa hora, o Rel aparece por ali e parte pra cima do Noah, mandando o doidão se afastar da prima dele. Porém, o Noah o domina facilmente e ainda tira um canivete para mostrar que poderia acabar com o Rel sem esforço. Aí ele fala que está apenas fazendo a missão de Deus, de ajudar quem precisa, e vai embora. Assim que o esquisitão vai embora, a Chris pergunta sobre o pastor, e o Rel explica que a parte mais irônica é que os pais das crianças pensam que ele é um exemplo, e mandam os filhos para a igreja dele, sem terem noção de que o pastor exemplar vende substâncias para os jovens, e um dos clientes, ou vítimas, até mesmo morreu de overdose no ano passado. E por essas e outras, o Rel tem certeza de que uma hora, o Noah vai pagar pelo que fez. Mais tarde, quando o Craven já está dando uma olhada nas opções de viagem de navio que quer fazer, ele dá uma verificada na urna, e percebe que o apito não está mais ali, e nem caído no chão. Por conta disso, ele decide dar uma fumada para desestressar, e pensar no que faz a partir de agora. Só que do nada, ele escuta algumas batidas no corredor, e sai para verificar, pensando que pode ser apenas o zelador. O estranho é que em vez de encontrar o zelador, ele acaba vendo um velho bem bizarro parado na escuridão do corredor, o que deixa o Craven totalmente cagado de medo, já que não devia ter ninguém ali. Porém, o zelador se aproxima nessa hora para ver se tá tudo bem, e o velho desaparece como se nunca existisse, o que faz o Craven pensar que foi uma alucinação por trabalhar demais. Após isso, o Craven volta pra sala, pensando que está ficando louco, e é atacado de surpresa por aquele velho bizarro. O espírito enfia a mão no coração do professor e parece sugar toda a vida do cara, deixando eles com uma aparência praticamente igual. Ao mesmo tempo, os primos chegam na casa da Grace e se encontram com o resto do grupo. Então o Rel explica que teve um desentendimento com o Noah e mostra que pegou o apito da mesa do Craven. Então eles discutem sobre o que devem fazer com o apito e quem devem tentar invocar. Afinal, as inscrições dizem que o instrumento pode invocar os mortos, mas como a Chris não gosta muito dessa ideia de brincar com os mortos, ela decide ir embora. A Ellie até tenta fazer a garota ficar, porém a Chris rejeita, já que ela precisa desfazer as malas. O problema é que antes dela ir embora, a Grace é desafiada pelo Jim e acaba soprando o apito. Assim que ela faz isso, todos os jovens sentem como se os ouvidos fossem estourar, o que deixa todo mundo bem confuso com a intensidade do som. E aí, aproveitando essa chance, o Jim prega uma peça nos colegas, dizendo que está ouvindo alguma coisa estranha, só pra soltar um peidão. Vendo isso, a Chris realmente sai da casa, e a Ellie corre atrás da garota para se desculpar pelo que aconteceu, e convidar a novata para ir ao festival da colheita no dia seguinte. Até porque essa pode ser a última chance deles irem juntos antes de precisarem começar a trabalhar e seguir com a vida adulta. E como a Chris parece ter uma quedinha pela Ellie, ela aceita na hora. Depois disso, o Rel aparece para entregar o kit de remédios da Ellie, já que ela é uma diabética e tinha esquecido a insulina lá dentro. Aí, com o remédio em mãos, ela pede para Chris mandar uma mensagem para ela a respeito da festa da colheita e vai embora. Então a Chris não perde tempo e pergunta pro primo se a Ellie é hétero, mas apesar de ter certeza, o cara fala que logo
logo eles vão descobrir. Mais tarde, enquanto a Chris tá no quarto escrevendo a mensagem que quer mandar pra Ellie, ela acaba vendo uma pessoa sombria olhando pra ela de cima de uma árvore. Só que do nada, o Rel entra no quarto e assusta a Chris, que fala que viu alguém observando de cima da árvore. Porém, na hora que vão conferir, eles não veem ninguém. E pra piorar ainda mais a situação, a Chris recebe uma mensagem da Ellie, pois na hora em que se assustou, ela acabou enviando a mensagem pra garota. E infelizmente, o texto enviado é um pouco constrangedor, pois a Chris fala que acha o sorriso da Ellie o mais lindo do mundo, mesmo sem saber se a garota é hétero ou não. Por sorte, a Ellie parece gostar da mensagem, e até pergunta se elas vão se ver no dia seguinte. E para evitar que a prima faça besteira, o Rel responde que sim. E em paralelo a isso, a Ellie está desenhando um crisântemo, já que esse é o nome completo da Chris. Ao mesmo tempo, o Jim chega em casa completamente bêbado, depois de dirigir o caminho todo, e até faz piada sobre isso junto com o Tanner. Enquanto isso, a Grace está na piscina, fazendo a redação que o Kraven pediu, quando de repente, começa a ouvir alguns sussurros e barulhos estranhos pela casa. Então ela sai para conferir se é o irmão dela, ou o Jim que está fazendo uma brincadeira, e começa a ficar bem assustada, quando percebe que não deve ser nenhum deles. E para piorar ainda mais, uma mão bem velha toca no rosto dela por trás, mas ela nem consegue pensar nisso direito, porque o irmão dela aparece por ali e avisa que a mãe mandou ela entrar antes que fique toda enrugada, e como está morrendo de medo, ela obedece na hora. No dia seguinte, os primos chegam no auditório da escola, onde todos os alunos estão reunidos, e ficam sabendo pela Ellie que o professor Kraven tinha batido as botas a noite passada, pois aparentemente ele tinha câncer no pulmão em estágio 4, e era uma surpresa que ele ainda estivesse andando por aí. O bizarro é que logo após falar isso, a Ellie vê uma garota se tremendo toda na frente dela. E do nada essa garota zumbi olha pra Ellie e fala o nome dela, deixando a coitada completamente assustada. Por sorte, a Grace interrompe esse momento ao devolver o apito pra Chris, e como o instrumento não é dela, e ela nem parece querer ficar com ele, o Jim sugere que ela jogue fora, já que pode dar azar. E o Rel fala que conhece uma loja de penhores. Porém, a Chris fala que vai devolver pra família do Horsey, e a Grace se oferece para dirigir. Bom galera, a Grace soprou o apito por um desafio idiota do Jim, e o som causou dor nos ouvidos de todo mundo ali. E não foi uma dorzinha, né? Foi aquela dor que faz o corpo inteiro te avisar que alguma coisa tá errada. Só que em vez de parar e pensar, o grupo deu risada e seguiu em frente. E vamos combinar que isso é pior que o Kraven, né? Pois o cara soprou sozinho na escola, sem ninguém do lado pra confirmar que aquele barulho era normal, e nem percebeu o vidro trincado. Agora o grupo sentiu a mesma coisa junto, cada um viu o outro reagindo, e mesmo assim ignorou. E pra vocês terem uma ideia de como ignorar a dor é perigoso, existem pessoas que nascem sem a capacidade de sentir dor, uma condição chamada insensibilidade congênita, e a maioria não passa dos 25 anos, porque sem o alarme da dor, o corpo não avisa quando tá quebrando, infeccionando ou sangrando. E quando o corpo de 6 pessoas gritou ao mesmo tempo, esse era o sistema de sobrevivência mais antigo que existe pedindo para parar. E ignorar avisos de artefatos antigos já deu errado na vida real. Em 1922, o arqueólogo Howard Carter abriu o túmulo de Tutankhamon, no Egito, e o Lord Carnarvon, o cara que bancou a escavação inteira, bateu as botas 5 meses depois. Décadas depois, a ciência descobriu que a causa era um fungo chamado Aspergillus, que ficou selado dentro do túmulo por mais de 3.000 anos e atacou o sistema respiratório de quem entrou. A maldição do faraó era biológica e não sobrenatural. E agora, mais de 100 anos depois, o Kraven repetiu o mesmo padrão, e ainda por cima, o cara teve 3 chances de sair vivo e desperdiçou todas. A desculpinha de valor histórico não enganou ninguém, pois o interesse dele era comercial puro, já que artefatos mesoamericanos semelhantes podem valer mais de 35 mil dólares. Só que a ganância foi tão grande que, para checar se o apito estava em bom estado, o cara soprou o mesmo instrumento que a Grace traduziu como invocar os mortos. E pra quem acha que vender um artefato desses é fácil, na vida real quase todos os 4.000 sítios arqueológicos da Guatemala já foram saqueados. E o mercado passa por redes de intermediários, que um professor de escola não tem o menor acesso. E o Kraven ia ser rastreado e acabar preso antes de ver um centavo desses 35 mil. Fora que nos Estados Unidos, vender artefatos arqueológicos é crime federal pelo ARPA, a Lei de Proteção de Recursos Arqueológicos, com multa de até 10 mil dólares e 1 ano de prisão. E o caminho inteligente era o oposto, levar para uma universidade ou um museu para identificação. E o Kraven ganharia reconhecimento pela descoberta, em vez de uma ficha criminal. Quando o Kraven soprou o apito, o vidro da porta trincou na hora. Isso não é exagero, pois a 125 decibéis, que é o nível real desse tipo de apito, a pressão sonora causa microfraturas em superfícies rígidas como o vidro. É o mesmo efeito que permite cantoras de óperas quebrarem taças, quando a frequência do som encontra a frequência natural do material. Então o vidro estava fazendo o que o corpo do Kraven devia ter feito, reagir
reagir ao perigo, só que ele ignorou. Depois, o cara saiu pro corredor e deu de cara com um velho bizarro parado na escuridão, alguém que não devia estar ali. E em vez de ir embora, ele achou que era cansaço. E quando o zelador finalmente apareceu, o Kraven tinha uma última chance de sair vivo, alguém para acompanhar ele, alguém que conhecia o prédio, com uma placa de saída visível no fundo do corredor. Só que em vez de sair com o cara, ele dispensou o zelador e voltou sozinho para a sala. E pela terceira vez seguida, o isolamento é um sinônimo de morte. O Horace estava sozinho no vestiário, o Kraven ficou sozinho na escola, e a Grace estava na piscina à noite sem ninguém por perto. Toda vez que alguém fica isolado, a coisa aparece, e quando outra pessoa chega, ela recua. E a diferença entre o Kraven e a Grace mostra isso, pois o Kraven dispensou o zelador e ficou sozinho de novo, dando abertura pro ataque. Já a Grace teve o irmão aparecendo na hora certa, sem saber de nada, fora que a entidade não ataca de primeira, ela aparece antes, testa o terreno e só parte pro ataque quando a pessoa tá completamente sozinha. Até agora, a diferença entre ir de base e escapar é ter alguém do lado quando a coisa decide agir. E quando a entidade aparece, mas ainda não atacou, essa é uma janela de aviso. Funciona igual a um predador que circula antes de investir, testa a distância e a reação, e só ataca quando a presa tá vulnerável. Então se você viu a coisa e ela recuou, o momento é de correr para onde tem pessoas, não para onde você fica sozinho. E o Rel caiu no mesmo padrão da prima, pois se a Chris atacou o Dean na escola sem medir a consequência, aqui o Rel foi pior, porque ele sabia que o Noah é perigoso, fora que o cara vende umas paradinhas ilegais, anda com canivete e já fez um jovem ir de base por overdose, e mesmo assim o Rel partiu pra cima dele de peito aberto, desarmado e sem um plano. Nisso ele foi dominado em segundos e quase levou uma furada. Quando você sabe que o oponente é instável e armado, não dá pra chegar atacando sem se garantir. Você recua, junta gente e denuncia. Qualquer coisa é melhor que um confronto direto contra um cara que não tem nada a perder. E depois que eles sopraram, a Chris foi a única com uma ideia decente. Ela escolheu devolver aquilo pra família do Horace, que era a melhor opção entre as que tinham ali. Só que o ideal seria procurar alguém que entendesse desse tipo de artefato, porque devolver pra família de um cara que foi de base por causa do apito não garante que ninguém vai soprar de novo. Mais tarde, as duas garotas saem pra ir até a casa da família do Horace, e no caminho elas se conhecem um pouco mais, pois a Ellie vê as tatuagens da Chris e fala que elas são muito bonitas e que sempre quis fazer algumas, mas nunca conseguiu porque a mãe não deixa. E além disso, ela também pergunta como a Chris sabe o que quer tatuar. Em resposta, a garota fala que é só ela pensar em algo que ama, que quer carregar pra sempre. Após isso, elas chegam na mansão da família do Horace, batem na porta e ela acaba se abrindo sozinha, e as garotas decidem entrar, avisando que a porta estava aberta. Aí, enquanto as meninas olham em volta, a avó do Horace aparece ali de repente, falando que nasceu nessa casa e que esperava morrer ali também, algo que não vai ser possível, já que o banco resolveu tirar a residência dela, e a senhora até fala que se tiver sorte, vai morrer hoje mesmo. Então ela entra em uma sala cheia de objetos antigos, e explica que viajou o mundo coletando esses itens, pois toda cultura, fé e filosofia tem suas próprias formas de lembrança da mortalidade, também conhecida como Memento Mori. E ouvindo isso, a Chris pergunta se o apito também é uma parte da coleção dela, e revela que encontrou dentro do armário do Horace. Só que a mulher diz que na verdade, foi o apito que a encontrou, assim como encontrou a própria senhora, a filha dela e o neto, algo que começou há muitos anos em uma lojinha da Guatemala. Ela fala que esse apito é um inchoca, um grito, um tesouro roubado. Sabendo disso, a Chris pergunta sobre as escritas que tem no item, e a senhora explica que o verdadeiro significado é invocar a sua morte, pois a morte de todos é decidida no dia do nascimento, e daquele dia em diante, a morte irá perseguir a pessoa. Se uma pessoa estiver destinada a morrer com 90 anos, levará 90 anos até a morte encontrar essa pessoa, mas isso muda no momento em que alguém escuta o grito que vem do apito, pois o som do apito guia a morte até o coitado que ouviu, e assim ela consegue encontrar o alvo mais cedo. E a morte tem a aparência de como a pessoa será nos momentos finais dela. Então a senhora entrega o apito para Chris, e a jovem pergunta o que ela precisa fazer se não quiser morrer. Aí, como uma verdadeira velha misteriosa quer formar aura, a mulher responde: não devia ter nascido. Após isso, as garotas vão embora, e a Ellie fala que tudo aquilo é besteira. Afinal, a senhora toma muitos remédios e acabou de perder a família, fora que não existe nenhuma prova científica por trás do que ela disse. E apesar de concordar com a amiga, a Chris ainda pergunta se ela acha que o Kraven e o Mason usaram o apito. E aí, pra verificarem a verdade, as duas vão pro hospital dar uma espiada nos arquivos da morte do Mason. Assim que elas chegam na sala dos arquivos, a Ellie fala que a morte do Mason realmente foi suspeita, afinal ele pegou fogo no chuveiro, e as autoridades culparam um vazamento de gás. Então as garotas pegam os documentos de óbito do garoto, e descobrem que eles precisaram confirmar a identidade dele pela arcada dentária. O problema é que o médico aparece ali perto, e as duas se escondem às pressas, deixando as folhas caírem no chão. Aí, aproveitando que o cara não viu nada, a Chris pega uma das folhas e vê que os relatórios dizem que a arcada dentária do menino se parecia com a de um homem de meia idade, o que não deveria ser possível, já que o Horace tinha 17 anos. Dessa forma, as duas entendem que o menino ia morrer queimado quando tivesse quase
50 anos, assim como Kraven iria de base por conta do câncer. Nessa hora, o Dr. vê uma das folhas no chão e decide ligar para a segurança para relatar que alguém invadiu os arquivos, e como não querem ter problemas e ainda precisam dar um jeito de avisar os outros, as garotas fogem pela porta dos fundos. Em paralelo à investigação, o Rel chega na festa da colheita vestido de Vingador e vê a Grace comprando alguns produtos do Noah. Por isso, ele vai até a menina e fala que ela não precisa de samambaia do capeta. Além disso, o cara também fala que em vez de ficar doidona, eles podiam ir juntos até a barra de jogos, para que ele consiga um ursinho pra ela, afinal ele atira muito bem. E como ela fala que sabe disso, o Rel tenta a sorte e chama a Grace para ir embora com ele. No entanto, ela responde que ele é um cara legal e que um dia vai conhecer uma pessoa certa. Aí a jovem dá um beijo na bochecha dele e vai se encontrar com o Jim, deixando o coitado do Vingador ferrado das ideias. Afinal, não sobra nada pro Beta. Então, o Jim pergunta se a namorada está pronta para entrar no labirinto do terror, e ela fala que vai precisar de 2 minutos de vantagem para encontrar o sino e tocar com todas as forças. E assim que ela vai embora, o Jim zoa com a fantasia do Rel e pergunta se ele vai querer assistir a diversão mais tarde. Nessa hora, a Chris e a Ellie chegam ao parque, e o Noah se aproxima para perguntar se a Chris está a fim de ficar doidona, mas como ele chama as duas de sapatonas, a Ellie chuta o saco de presentes do cara, e as duas vão embora dando risada. Vendo isso, o Noah fala que não ia machucar ninguém, e mostra o canivete para elas. Então a Chris pisa na mão do cara, rouba o canivete e corta o nariz dele como punição, por ele ter feito um garoto ter overdose. Então ela pega a Ellie e sai correndo enquanto o Noah fala que isso não acabou ainda. Ao mesmo tempo, a Grace está correndo pelo labirinto do terror, quando de repente, dá de cara com uma velha esquisita. E apesar do local estar cheio de pessoas fantasiadas, ela parece perceber que tem algo de errado na situação, e começa a recuar lentamente e se vira para voltar de onde veio. Depois desse cagaço, a Grace precisa fugir pro outro lado, se enfiando ainda mais no labirinto. Após isso, a Chris e a Ellie se encontram com o Rel e chamam o garoto para ir atrás dos outros jovens que estão no labirinto. E apesar de não estar muito afim de fazer isso, o Rel ganha um ursinho pra Grace e se junta às meninas para saber o que está acontecendo. Enquanto isso, a Grace recebe uma ligação do Jim e avisa que está perto do centro e que uma velha bizarra está perseguindo ela, mas o cara não leva isso a sério, já que eles estão em um labirinto do terror. Porém, a Grace insiste que tem algo de errado e pede pro namorado correr para encontrá-la. O pior é que nesse momento e acaba se jogando para trás de susto. E vendo que o espírito está se aproximando, a menina pega a pá para se defender e mete a pasada na cara da velha. O bizarro é que ao bater na velha, a Grace também fica tonta e acaba caindo no chão. Alguns segundos depois, ela se recompõe e percebe que ganhou um machucado na cabeça, igual ao que a velha tem, e no mesmo lugar. Mas ela nem consegue pensar direito, porque a velha se levanta e força a Grace a continuar fugindo. E aí, ouvindo os gritos da namorada, o Jim finalmente percebe que a situação está feia e sai correndo para ajudar. O problema é que a Grace acaba ficando encurralada e precisa entrar em um tubo de travessia que tem entre as divisas. Só que infelizmente, a velha não desiste da perseguição e acaba alcançando e agarrando uma das pernas da Grace. E na hora em que o espírito toca a garota, aquela parte envelhece instantaneamente. Em seguida, a velha enfia a mão na boca da Grace e faz uma parte do rosto dela envelhecer. Por sorte, a garota consegue se soltar e sair do túnel para escapar da morte. Então ela percebe que está perto do sino e avança para tocá-lo e avisar onde está. Só que ela acaba olhando para trás e é pega de surpresa pela velha, que a beija e rouba a vitalidade dela. E aí, sabendo que não tinha mais escapatória, ela usa o resto da força que tem para tocar o sino, o que acaba chamando a atenção do Jim e do resto do grupo que estava ali perto. Bom galera, a tradução estava errada o tempo todo, e o significado real do apito é invocar a sua morte, aquela que já estava marcada para você desde o dia que nasceu. E isso muda tudo que aconteceu até agora, pois quando a Grace soprou por um desafio, o grupo estava antecipando a própria execução sem saber. A avó do Horse sabia disso, fora que a mulher convive com o apito há anos e tá viva, porque ela entende o que aquilo faz. Só que a dupla ouviu o que ela tinha pra dizer e foi embora, deixando pra trás a única pessoa que realmente entende desse artefato. E falando na avó, se ela sabia o que o apito faz, como é que ela deixou ele sumir da coleção? E pra quem não sabe galera, os povos mesoamericanos não brincavam quando o assunto era conter objetos de rituais. Em Laventa, os Olmecas enterravam oferendas sagradas sob o piso dos templos e cobriam com camadas de terra tão pesadas que uma única oferenda tinha 4.000 toneladas de argila por cima. Em Almanati, depositavam objetos sagrados em nascentes de água, que para eles eram entradas para o mundo dos mortos, e o apito da morte especificamente estava nas mãos de um corpo sacrificado, enterrado na base de um templo selado, dedicado ao deus do vento, ou seja, um sacrifício humano como guardião, um templo por cima e toneladas de terra selando tudo. E aquela senhora comprou isso numa lojinha da Guatemala, entendeu o perigo e guardou numa prateleira aberta, onde o neto de 17 anos podia pegar. Fora que a própria avó disse que o apito encontrou ela
dela, encontrou a filha dela e encontrou o Mason. Ou seja, o objeto se move sozinho e busca novas vítimas, porque a função dele é coletar almas para os deuses da morte. E mesmo sabendo que o Apito tem vontade própria, a avó não fez nenhum esforço de contenção ritualístico. A coleção dela gira em torno de Memento Mori, que é lembrar que a morte existe. Só que lembrar não basta quando o objeto invoca a morte. Esse treco tinha que estar contido com o mesmo nível de ritual que os povos originais usavam, trancado, isolado e selado, igual a Annabelle, não largado numa coleção aleatória. Já a Ellie, ela ouviu a mesma explicação e descartou porque não tinha prova científica, só que negar o que tá na sua frente porque não faz sentido lógico é tão arriscado quanto acreditar em tudo sem questionar. A Chris entendeu isso e foi checar, e quando as duas foram no hospital, a arcada dentária de um garoto de 17 anos batia com a de um homem de meia idade, ou seja, a avó tava certa. E o irônico é que a Ellie, que é da área de saúde, poderia ter usado o próprio método científico que tanto valoriza, pois existe um viés do cérebro onde a pessoa se agarra numa ideia e descarta qualquer evidência que contradiga, mesmo quando os fatos estão se acumulando na frente dela. É o que faz alguém olhar para 3 coincidências absurdas e falar que não tem prova. A saída era simples, em vez de negar, tinha que definir um critério para mudar de ideia, que foi exatamente o que a Chris fez. E pela 4ª vez, quem fica sozinho é o alvo da entidade. Quando a velha apareceu no labirinto, o instinto certo era um só, voltar para onde tinha gente, pois quando alguém tá perto de outra pessoa, a entidade estava recuando. A gente já viu isso acontecer, só que a Grace avançou pro lado errado e acabou num tubo onde não dava nem para se virar. E quando ela tentou se defender com uma pá, o golpe rebateu nela mesma, o mesmo machucado no mesmo lugar, o que significa que atacar a entidade é atacar a si mesmo, porque ela é você no futuro. Então lutar não funciona, fugir de pessoas também não ajuda. A única coisa que funciona até agora é não ficar sozinho. E quando você encontra algo que não dá pra vencer na força, o protocolo é o mesmo de um encontro com um urso. Você não corre pra dentro do mato, você recua devagar por onde veio, não entra em um espaço confinado e fica em terreno aberto, e se move em direção ao grupo, se tiver um é claro, porque se estiver sozinho, vai precisar de muita sorte ou um spray de urso para sobreviver. A Grace fez o oposto de cada uma dessas regras, e com tudo que a avó revelou, o grupo agora tem informação o suficiente para montar uma estratégia. As regras são claras, a entidade ataca quem tá sozinho, recua quando chega gente, e bater nela só machuca você mesmo. Então o mínimo é ninguém ficar sozinho em momento nenhum, nem pra ir ao banheiro. Fora que a avó ainda tá viva, e é a pessoa que mais sabe sobre o Apito. E em vez de ir embora, o grupo deveria ter acampado na casa dela e arrancado cada detalhe sobre como sobreviver, pois se ela convive com o artefato há anos e tá viva, alguma coisa ela sabe que ainda não contou. E se ela não tivesse todas as respostas, o próximo passo era procurar alguém que entendesse de artefatos mesoamericanos, como um museu, universidade ou qualquer pessoa com conhecimento, porque o Apito original estava selado dentro de um templo por um motivo, e esse motivo era manter ele longe de pessoas. Após isso, os jovens se reúnem na quadra da escola, e o Jim fala que aquela pessoa não era a Grace. Ouvindo isso, a Chris fala que aquela era a Grace, e que ela devia morrer de velhice, algo que o Jim não entende, já que ela só tinha 18 anos. Então a Ellie os lembra de que o mais importante é que todos ouviram o som da morte quando a Grace soprou o instrumento, o que quer dizer que todos estão na mira da morte. E as garotas até mesmo falam que tiveram experiências bizarras e que se sentem observadas. Porém o Jim não se importa com nada disso, e resolve ir embora, pois não quer saber dessa besteira assustadora que começou quando a Chris chegou na cidade. Só que ao ouvir isso, o Rel lembra que foi o Jim quem a desafiou a soprar aquilo, e que ele é o motivo da morte dela. Por conta disso, o Jim joga o Rel no chão, e esfrega na cara do nerd que pessoas iguais a ele nunca poderiam ficar com alguém como a Grace. Isso acaba pegando na ferida do Rel, e ele sai correndo junto com o ursinho. Aí o Jim vai embora dizendo que vai encher a cara, e esperar a Grace chegar em casa. Após isso, o Jim dirige completamente embriagado até em casa, e entra no quarto pela janela. O estranho é que ao chegar lá dentro, ele vê um homem todo quebrado e ensanguentado olhando pra ele, o que o deixa apavorado, e faz ele derrubar o abajur e acender a lâmpada. Mas pelo menos isso faz a assombração sumir. Aí enquanto o Jim está todo transtornado, o pai dele aparece no corredor e pergunta se está tudo bem. E apesar do Jim dizer que apenas teve um pesadelo, o pai conhece bem o filho que tem, e fala que é bom que o garoto não esteja dirigindo bêbado por aí, pois isso vai acabar com ele. Ao mesmo tempo, enquanto o Rel está todo depressivo na chuva, a Chris e a Ellie estão vendo se conseguem encontrar algo sobre o Inchoka. Mas como só encontram seitas, New Age e golpes online, elas decidem ir visitar a avó do Horse no dia seguinte. Além disso, elas conversam sobre as experiências que tiveram com a morte, e a Chris revela que quase morreu de overdose um ano atrás, porém o pai da garota a encontrou e a levou até o hospital, ou tentou pelo menos, pois quando estavam menos de 1 quilômetro de lá, um caminhão bateu no carro e o cara partiu dessa pra uma melhor, deixando apenas as músicas pra filha, e desde então a Chris se culpa por conta disso. E após ouvir o quão ferrada é a Chris, a Ellie simplesmente dá um beijo nela, e diz que mesmo tendo alguns problemas, a garota
garota é muito legal e lidou bem com o Noah. Aí já era, né? As duas começam a se pegar ali mesmo. Enquanto isso, o Rel pensa em tudo que as meninas falaram sobre a maldição da morte e tem um vislumbre da própria morte, que no caso vai ser caindo dentro de uma das máquinas de tritura da siderúrgica. No dia seguinte, as garotas vão com o Rel até a casa do Mason e se encontram com a avó do garoto, que está deitada na cama em um péssimo estado de saúde. Eles avisam que a morte levou a amiga deles e perguntam o que ela quer. Em resposta, a senhora explica que há milhares de anos, os Olmecas ofereciam almas para saciar os deuses da morte, e o Enchoka era o responsável pela coleta dessas vidas. E infelizmente para os jovens, a morte é imparável e não pode ser impedida depois de ser invocada. A única forma de lidar com ela é mudando o curso da perseguição, ou seja, oferecendo outra alma para a entidade. Para isso, eles precisam esperar a morte se aproximar e marcar outra pessoa com o próprio sangue. O bizarro é que durante essa conversa, a Chris olha no espelho e vê que a morte dela vai ser com uma agulha no braço e muita água, como se ela tivesse acabado de tomar banho. Assim que ela sai desse transe, a velha fala que a morte é inevitável e que a única coisa que os humanos podem fazer é escolher continuar vivendo. E então ela para de respirar e parte dessa para uma melhor. Após isso, os jovens saem do quarto e começam a discutir o que devem fazer agora. Afinal, a Ellie não quer finalizar outra pessoa para ficar viva. Além disso, a Chris revela que viu a própria morte e descobriu que irá morrer de overdose. E como não quer voltar a usar e nem machucar outras pessoas, ela diz que prefere morrer. Porém, o Rel claramente não quer desistir e fala que eles precisam resolver as coisas o mais rápido possível, já que estão ficando sem tempo. Mas como as duas idiotas apenas falam que vai ficar tudo bem desde que fiquem juntas, o cara fala que precisa pensar e vai embora de carro. Então elas vão atrás dele e tentam ligar pro Jim ao mesmo tempo, só que o cara ignora a chamada e se concentra em ver as notícias do jornal local, que mostra o corpo de uma mulher não identificada sendo levada da festa da colheita. Nesse momento, o Jim vê alguém empurrando a porta e pergunta se é algum dos pais dele, mas do nada, aquela mão destruída aparece e o cara corre para trancar a porta. Aí, ouvindo os gritos do filho, os pais perguntam se está tudo bem com o garoto. O problema é que enquanto ele fica pedindo para eles não entrarem, o espírito aparece, sai do guarda-roupa atrás dele e segura a cabeça do coitado. Então o garoto é erguido no ar e espera enquanto um caminhão atravessa o espaço e o tempo para bater nele. Aí ele é atropelado e começa a se quebrar por inteiro até ficar tudo destruído. Nessa hora, os pais finalmente conseguem entrar no quarto e veem o filho cair no chão. Algum tempo depois, as garotas entram no quarto do Rel e descobrem que ele não está ali. E tudo que elas encontram é uma foto dele na siderúrgica e uma página da HQ do Vingador, mostrando que fala sobre se vingar e finalizar alguém. Ao mesmo tempo, o Rel espera os crentes irem embora da igreja do Noah e vai até lá bater um papo com o cara. Chegando lá, ele aponta uma pistola pro Noah e pede pro cara não dificultar as coisas. E como o maluco tava duvidando, ele atira num vaso de plantas pra mostrar que sabe atirar. O problema é que o sino da igreja toca nessa hora e o Rel acaba se distraindo com isso. Então o Noah usa essa oportunidade para atacar o idiota, tirando a arma das mãos dele e jogando ele no chão facilmente. Após fazer isso, o Noah pega a arma e fala que o Rel tá ferrado. Porém, o garoto apenas dá risada e abre os braços, falando que não morre desse jeito. Aí, vendo que o doidão está se aproximando, o Noah puxa o gatilho e a arma acaba falhando. Vendo isso, o Rel pega uma forma de prata e desmaia o Noah com um golpe na cabeça. Em seguida, o Rel leva o Noah até a siderúrgica e explica que é ali que os dois vão morrer. E enquanto o Noah está amarrado em uma cadeira, o Rel abre a camisa dele, pega os comprimidos que o cara vende pros fiéis e enfia uns 3 de uma vez na boca do traficante. Depois disso, o Rel pega um estilete e risca o próprio braço para extrair um pouco de sangue, algo que deixa o Noah completamente apavorado. Mas sem se importar com isso, o Rel coloca o apito de frente pro Noah e se arrepia todo, sentindo que a morte está se aproximando. Aí ele explica que precisa marcar o Noah e vai andando bem devagarinho em direção ao pastor. Só que a Chris e a Ellie chegam nessa hora e falam que o cara não precisa fazer isso e que eles vão dar um jeito juntos. Ouvindo isso, o Rel fala que não é justo que eles precisem morrer enquanto um lixo igual o Noah continua vivo. Por isso ele afasta as garotas com a arma e continua andando pra cima do cara, de um jeito bem lento, enquanto ele fala sobre os crimes que o cara cometeu, como por exemplo, finalizar aquele jovem. Porém, o Noah começa a orar a Deus e a se explicar, dizendo que não queria ter feito isso e que não sabia que o menino ia morrer. E aí, somando a explicação, a oração e as meninas dizendo que o Rel não devia fazer isso, o cara acaba hesitando e não marca o Noah. Então ele se afasta do pastor e fala que pelo jeito, todos devem morrer pelo menos uma vez. Isso parece dar uma ideia pra Chris sobre como enganar a morte. Só que antes que ela possa contar esse método, o Rel sente a morte se aproximando e todos escutam os gritos da entidade. Aí, sem nenhum aviso prévio, o cara é puxado pelo ar e a mão dele começa a ser triturada em uma névoa de sangue.
Ellie. Isso deixa o Noah completamente em choque, e ele cai no chão por conta das paradinhas. As garotas até tentam ajudar o Rel e segurar o cara, porém a força de sucção da morte acaba sendo forte demais, e o coitado é puxado para a máquina de tritura invisível, e simplesmente destruído no ar, fazendo com que não sobre nada pro Beta, ou do Beta, né? Bom galera, a morte do Jim era a mais evitável de todas, pois se a morte de cada pessoa é decidida pelo que vai te matar no futuro, e o que iria matar o Jim era dirigir bêbado, então parar de beber elimina a causa. E o pai do cara praticamente descreveu como o filho ia morrer quando avisou que a bebida ia acabar com ele, só que o Jim ignorou cada aviso que recebeu, desde o pai, o espírito e o grupo inteiro, e pela quinta vez seguida, ele ficou sozinho quando sabia que isolamento é sentença de morte. E a alternativa era tão simples que dá raiva, né? Ouvir os pais, largar a cachaça e procurar algum tipo de alcoólicos anônimos. Se o cara parasse de beber e dirigir, a causa da morte deixava de existir. Já o Rel foi o único que realmente tentou resolver o problema, pois o cara entendeu as regras, montou um plano e escolheu um alvo que fazia sentido, e foi lá executar. E o Noah é um negociador ilegal, ele já fez um jovem ir de base e continua vendendo para adolescentes. Se alguém merecia carregar essa maldição, era esse cara, né? Fora que quando o Noah puxou o gatilho e a arma falhou, o Rel nem se abalou, porque ele sabia que não ia morrer com um tiro, já que a morte dele era na siderúrgica, então ele usou esse conhecimento a favor dele. Só que vem aí um paradoxo. O Rel só tava tentando sobreviver, porque sabe quando vai morrer, e de qualquer forma, ele ia morrer jovem. E mesmo assim, 1000 vezes a vida dele do que a de um cara que já finalizou alguém, e acaba com a vida de dezenas de pessoas. E o que custou a vida do Rel foram as duas idiotas, né? Pois o cara tava com tudo pronto e o Noah amarrado, o corte feito e a morte se aproximando. Só que a Chris e a Ellie pediram pra ele parar, e o Tanso ouviu e perdeu a oportunidade. E quando você impede alguém de executar uma solução, mesmo que ela seja suja, você precisa ter algo melhor na mão. Elas não tinham nada, fora que olhando friamente, elas trocaram a vida do cara pela de um traficante. E o pior é que a saída tava ali na frente delas, pois quando o Rel falou que todo mundo deveria morrer pelo menos uma vez, a Chris teve uma ideia que veio tarde demais. Se eles tivessem pensado nisso antes de ir atrás do Rel, ele tava vivo. Já que essa maldição exige que você morra, e existe um jeito de morrer e voltar, então morrer de forma controlada e ser reanimado engana a entidade. E a avó disse que a morte é inevitável, só que também disse que a escolha é continuar vivendo. Se o grupo tivesse juntado essas duas informações mais cedo, a estratégia ficava clara. Fora que cada um podia ter atacado a causa da própria morte antes da entidade chegar. O Jim podia parar de beber, o Rel podia largar a siderúrgica, e a Chris podia ficar longe de substâncias. E mudar o comportamento que te mata no futuro é uma defesa que ninguém pensou. E aí mesmo ficando completamente apavorada, a Chris se recompõe rapidamente e fala que não vai deixar a morte pegar a Ellie. Então elas pegam um apito, correm até o carro, e a Chris fala que apesar de precisarem morrer, elas não precisam ficar mortas. Por isso, ela decide usar a insulina da Ellie para forçar uma parada cardíaca. O problema é que mesmo a Ellie tendo uma caixa de insulina reserva no porta-malas, ela fala que apenas esse produto não é o suficiente para forçar uma parada. Nessa hora, a Chris avista um galpão de reparos, e as duas correm para terminar as coisas lá dentro. Tanto que por isso, a Ellie traz toda a caixa de remédios. Só que ao chegar no galpão, a Chris tem um vislumbre da própria morte, e percebe que está ficando sem tempo. Por sorte, ali dentro, elas encontram o desfibrilador externo automático. Então a Ellie tranca a porta com uma chave de fenda, e elas começam a preparar as coisas para conseguir morrer e reviver. E para isso elas enchem um tanque com água e gelo, e preparam um coquetel de remédios na seringa, e deixam o desfibrilador pronto para uso. E como trabalha na área da saúde, a Ellie explica para Chris que ela precisa aplicar a injeção, verificar se ela perdeu o pulso e os batimentos cardíacos, e só depois injetar o glucagon, para que não fique com hipoglicemia quando o desfibrilador acionar o coração. Com tudo isso feito, a Ellie pega a Chris de surpresa e injeta o coquetel na garota para garantir que ela fique viva. Só que na hora em que a Chris vê isso, ela se lembra da imagem da morte e percebe que aquela aparência retrata esse exato momento. Mas antes que ela consiga falar, a Ellie mergulha a garota no tanque e faz ela se afogar. Alguns segundos depois, a Ellie retira a Chris da água e faz a verificação de vida, injeta o glucagon na menina e usa o desfibrilador para revivê-la. O problema é que nos momentos finais, a morte aparece no espaço entre a vida e a morte, e impede a Chris de reviver. E pra piorar ainda mais, o equipamento precisa recarregar, e a garota precisa começar o RCP, enquanto o negócio carrega. Em paralelo a isso, o Noah acorda no galpão, e agradece a Deus por ainda estar vivo, e esfrega as amarras contra o ferro da cadeira para se libertar, e pega a arma que ficou caída no chão. Depois disso, ele vai até o galpão de reparos, e pega uma marreta para destruir a porta de ferro, o que deixa Ellie completamente em choque. Só que como se ainda não fosse o bastante, ela vê a própria morte se aproximando para pegá-la, e se apressa para reviver a Chris. Nessa hora, o Noah finalmente consegue criar um buraco na porta e começa a atirar nas garotas. Assim ele consegue acertar a barriga da Ellie e destruir o desfibrilador. E aí tudo que a Ellie consegue fazer é gritar o nome da Chris para tentar acordar a garota. Enquanto isso, a Chris está em um lugar entre a barreira da vida e da morte, lutando contra a própria morte. Porém as coisas não parecem muito boas, já que a entidade é forte demais. Só que no finalzinho, vem um negocinho, e a Chris escuta as chamadas da Ellie. Então ela se lembra da avó do Mason, falando que viver é uma escolha. Se
livra da morte e volta pra superfície, ou melhor dizendo, pra vida. Assim que a Chris acorda, ela vê a Ellie se estribuchando no chão e a morte da menina esperando ali perto. Além disso, o Noah finalmente consegue passar pela porta e fala que só está tentando ajudar aqueles que precisam, pois Deus tem um propósito para todos. E ao contrário da Chris, que está além da redenção, ele está banhado no sangue do cordeiro. E falando em sangue, nesse momento, ele vê o sangue da Ellie escorrendo pelo chão e decide tocar nele e orar pra Deus. Só que na hora em que ele faz isso, a Ellie para de agonizar e se recupera no mesmo instante, praticamente ganhando uma nova vida. Já o Noah, por outro lado, ele vê um cara bizarro e inchado no canto do galpão e se apavora ao ver que o espírito tem uma tatuagem igual a dele. Aí, em um ataque de pânico, ele descarrega o pente no espírito e acaba atingindo a si mesmo. Então ele cai no chão por conta dos ferimentos e é finalizado pela morte. Assim que as coisas se acalmam, a Chris pede desculpas por tudo que aconteceu e abraça a Ellie, que por muita sorte conseguiu sobreviver. 3 meses depois, a Chris está em paz com a morte e aprendeu a dar muito mais valor à vida, principalmente porque agora ela e a Ellie estão namorando e vivendo muito bem. Ao contrário do Rel, né, que foi brutalmente triturado graças a essas duas idiotas que o impediram de marcar o Noah. Porém, enquanto as duas estão felizes, uma outra garota encontra a urna dentro do armário e algum tempo depois, durante um show de talentos, essa estudante sobe ao palco e pega o apito para soprar. A Chris e a Ellie veem isso e até tentam impedi-la, porém a garota ainda sopra o apito e faz toda aquela multidão escutar o som da morte. Bom galera, o conceito de morrer e voltar é esperto, só que a execução médica tem furos, pois a Ellie diz que ia injetar glucagon antes de reanimar para evitar a hipoglicemia, só que o glucagon precisa de circulação sanguínea para funcionar, e sem o coração batendo, não tem como o remédio chegar onde precisa. Fora que o caso real mais parecido precisou de 63 minutos de RCP e uma máquina que substitui o coração temporariamente, e um desfibrilador de parede não chega nem perto disso. E a Ellie ainda afogou a Chris no tanque, adicionando água nos pulmões como segunda causa da morte, e a única parte que tá 100% certa é o gelo. Pra quem não sabe galera, em 1999, uma mulher chamada Anna Bagelholm ficou 80 minutos presa debaixo do gelo, depois de um acidente de esqui na Suécia. A temperatura do corpo caiu para 13,7 graus, e ela teve a recuperação quase total, pois o frio desacelera o metabolismo do cérebro e multiplica a janela de sobrevivência por até 10 vezes. O tanque de gelo foi a melhor decisão do plano, e pra piorar, a Ellie usou o desfibrilador com o chão do galpão todo molhado, e isso é um risco real de eletrocução, já que a corrente do desfibrilador pode percorrer a água e atingir quem tá operando, e qualquer manual diz pra não usar um perto d'água, é a regra básica de primeiros socorros, e o mínimo era arrastar a Chris para uma superfície seca antes de dar um choque na coitada, né? Eram alguns segundos que podiam ter evitado a Ellie de levar um choque junto. Fora que se o Rel estivesse vivo, o procedimento teria 3 pessoas, uma aplica, outra monitora e uma protege a entrada. Só que a Ellie ficou sozinha fazendo RCP, vigiando a porta e tentando reanimar tudo ao mesmo tempo. E quando o Noah aparece com a marreta, não tinha ninguém para segurar. Tudo foi consequência direta daquele momento da siderúrgica. E a sobrevivência da Ellie foi pura armadura do roteiro, pois o Noah viu o sangue da Ellie no chão e decidiu tocar nele para orar, ativando a transferência sem saber. Só que não existe motivo lógico para alguém ver um sangue no chão e enfiar a mão nele, né? A não ser que o cara estivesse completamente fora de si pelos comprimidos que o Rel enfiou nele, né? Mas se você parar pra pensar, o cara ainda tinha visto o Rel cortando a mão e vindo pra cima dele na cadeira, e agora ele foi tocar no sangue da garota, sendo que ele achava que esse pessoal era algum tipo de culto. E no fim das contas, a Chris e a Ellie sobreviveram, só que não resolveram um problema, pois o apito não é um objeto passivo, é um coletor de almas pros deuses da morte. A avó já tinha avisado que ele encontra as pessoas, e o Mason já tentou destruir quebrando em pedaços, só que o apito se reconstruiu e apareceu no armário de outra pessoa, ou seja, destruir não funciona. E se ninguém selar com contenção ritualística, o apito voltou a fazer o que sempre faz, encontrou uma nova vítima, e a garota soprou num show de talentos para 400 pessoas, e agora a maldição escalou de 6 para centenas. A solução de morrer e voltar não funciona nessa escala, pelo menos não sem chamar atenção, né? Então a única contenção real é a mesma que funcionou por séculos, o ritual mesoamericano, enterrar em terreno sagrado com um sacrifício e toneladas de terra por cima, porque se a força física não segura o apito, o ritual é o que segura. E se fosse para usar uma morte clínica em escala, teria que ser num hospital com hipotermia controlada e equipe médica de verdade. E eu duvido muito que o pessoal ia aceitar fazer isso, né? O grupo se salvou, só que o apito continua solto, e um objeto que se reconstrói sozinho e busca novas vítimas não vai parar até alguém conter ele de certa forma. Agora nas notas, vamos começar pelo Jim. Ele recebe uma nota 1. O cara desafiou a Grace a soprar um apito que dizia invocar os mortos, dirigiu bêbado a vida inteira, e quando o próprio pai avisou que a bebida ia acabar com ele, o cara ignorou. Fora que ficou sozinho no quarto, sabendo que o isolamento era uma sentença. A morte dele era a mais evitável de todas, e o cara não moveu um dedo para evitá-la. Passando pro Horsey, a nota do cara é 2. O coitado viu que a presença do time fez o espírito sumir, e mesmo assim foi pro chuveiro sozinho. Ele teve a resposta na mão, e o medo apagou o raciocínio. Não tem muito para avaliar além disso, só que o erro foi fatal e básico.
5. Já o Kraven também tem uma nota 2. Ele foi ganância pura. O cara soprou um instrumento que dizia invocar os mortos, só pra checar se estava em bom estado para revenda. Fora que ele teve 3 chances de escape: o vidro trincado, o velho no corredor e o zelador aparecendo. E ele dispersou todas. E um professor deveria saber que vender artefatos arqueológicos é um crime federal. Passando pro Noah, ele também tirou uma nota 2. O negociador de paradinhas já fez um jovem ir de base por overdose e se escondia atrás de uma igreja. No final, ele ativou 2 sentenças de morte sem perceber. Transferiu a maldição da Ellie pra ele, tocando no sangue dela, e depois atirou no próprio espírito. A única coisa boa que ele fez à vida foi por acidente e doidão. Já a Gracie recebe uma nota 3. Ela soprou o apito por pressão social do namorado, ficou sozinha na piscina e no labirinto, e escolheu o tubo em vez de voltar pras pessoas. Só que no final ela acabou se isolando de todos e foi pega pela entidade. Já o Rel recebe uma nota 6. O único que realmente tentou resolver o problema. Ele entendeu as regras, montou um plano e escolheu um alvo justificável. Além disso, usou o conhecimento da maldição a favor dele, quando Noah tentou atirar. Só que ele hesitou na hora decisiva, e a frase que plantou a solução veio tarde demais para salvar ele mesmo. Passando pra Ellie, ela ganha uma nota 7. O conhecimento médico dela foi a base do plano que salvou a Chris, e a decisão de injetar na parceira primeiro foi tática pura. Só que ela descartou a avó por viés racional, quando as evidências estavam se acumulando, e usar o desfibrilador no chão molhado foi um erro que qualquer profissional de saúde deveria evitar. Ela sobreviveu por sorte, não por mérito. E por último, a Chris. Ela recebe uma nota 8. Ela se recusou a brincar com os mortos quando todo mundo queria soprar, e investigou no hospital quando Ellie descartou. Depois ela montou o plano da morte clínica que salvou as duas, só que a impulsividade custou caro. Da joelhada no Jim ao corte no nariz do Noah, cada reação criou um inimigo novo, e impedir o Rel de marcar o Noah sem ter alternativa é uma mancha que ela vai carregar pro resto da vida. Ou nem vai carregar, né? Porque parece que a mulher nem deu bola. E fechando com o Inchoka, o apito da morte, nota 9 pra ele. É um coletor de almas que se reconstrói quando é destruído, se move sozinho para encontrar novas vítimas e segue regras consistentes que ninguém consegue quebrar. A única forma de escapar é trapacear a morte com tecnicidades, porque enfrentar de frente é impossível. O apito funcionou por séculos e vai continuar funcionando enquanto ninguém aplicar a contenção certa. Agora o mais burro do filme é o Jim. Ele desafiou a Grace a soprar aquilo, dirigiu bêbado ignorando o próprio pai, e ficou sozinho no quarto várias vezes, sabendo que o isolamento era mortal. Ele tinha uma das mortes mais evitável de todas, e o cara fez questão de facilitar. A mais esperta do filme é a Chris. Ela não soprou o apito, investigou quando ninguém acreditava e montou o plano que enganou a própria morte. Ela era impulsiva, mas a mais inteligente do grupo. E galera, só passando pra lembrar, além do Derrotando Filmes, eu tenho um outro canal aqui no YouTube, o Abismo do Medo. Lá eu conto histórias perturbadoras, do sobrenatural. As duas correm pro quarto da mãe e passam a noite lá. a tragédias e montanhas, em vez de ficar parado esperando o carro, o homem decidiu continuar fazendo o que tinha vindo fazer, escalar. Todo dia ele acordava, saía do campground e ia para algum pico ou trilha. Desastres naturais, a casa treme, range, e então é arrancada da fundação. E quando o rugido finalmente para, ninguém sobrevive. E casos que realmente dão aquele frio na espinha. E o principal, são todos casos reais. Os casos são todos pesquisados, não são histórias inventadas ou figs. Então se você curte esse tipo de conteúdo e ainda não conhece o canal, cola lá e se inscreve, porque eu ainda não desisti de derrotar o YouTube. Fala galera, esse foi como derrotar o Som da Morte. Você acha que conseguiria sobreviver? Me contem nos comentários. Muito obrigado por assistir, e lembre-se, se beber não dirija.